dos anos passados, trazia nos pés nos poeira. Bom dia, senhoras e senhores jornalistas. Vamos fazer a leitura do comunicado de imprensa saído da 24ª reunião do Comitê de Política Monetária. O Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola reuniu-se nos dias 17 e 18 de julho na cidade do Soio, província do Zaire, tendo tomado as seguintes decisões: manter a taxa BNA em 19,5%, manter a taxa de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez em 20,5%, manter a taxa de juro da facilidade permanente de absorção de liquidez em 17,5%. Adicionalmente, o Comitê de Política Monetária decidiu reduzir o coeficiente de reservas obrigatórias em moeda nacional de 19% para 18%. A manutenção das taxas de política teve em consideração o ambiente de incertezas que se mantém no cenário internacional e as expectativas geradas pelo ajustamento dos preços administrados na economia nacional. Por sua vez, a redução do coeficiente de reservas obrigatórias em moeda nacional visa influenciar a redução das taxas de juros no mercado interbancário e estimular o financiamento ao setor real da economia. Relativamente à conjuntura internacional, as tensões comerciais e geopolíticas continuam a alimentar as incertezas a nível mundial, com implicações negativas no comércio internacional, o que tem condicionado a dinâmica da atividade econômica. De acordo com o relatório do Banco Mundial sobre perspectivas econômicas, publicado em junho deste ano, prevê-se um crescimento do PIB mundial de 2,3% em 2025, face aos 2,7% registrados em igual período do ano passado, uma revisão em baixa comparativamente ao valor projetado em janeiro do ano corrente, que foi de 2,7%. Face à conjuntura prevalecente no mercado internacional, as principais agências mundiais mantiveram as suas previsões de redução do preço do petróleo abaixo dos $70 por barril em 2025, comparativamente aos níveis alcançados no ano anterior, não obstante o preço médio dessa commodity ter valorizado cerca de 8,5% em junho do ano em curso. No que diz respeito à economia nacional, a taxa de inflação mensal fixou-se em 1,21% em junho de 2025, comparativamente aos 1,17% observados no mês anterior, como resultado do efeito de primeira ordem do ajuste administrativo das tarifas de eletricidade e água. A classe de alimentação e bebidas não alcoólicas contribuiu com 0,72 pontos percentuais, representando cerca de 59% da inflação total, uma redução substancial da contribuição dessa classe, se tivermos em consideração a contribuição registrada em períodos recentes, que se situava à volta dos 65%. A inflação homóloga, referente aos últimos 12 meses, continua o seu percurso descendente e situou-se em 19,73%, comparativamente aos 20,74% do mês anterior e aos 31% do período homólogo do ano passado. As condições prevalecentes na economia têm contribuído para a desaceleração da inflação, nomeadamente
a disponibilidade de uma maior oferta de produtos de amplo consumo, suportada pelo aumento da produção nacional, as condições monetárias adequadas e a estabilidade da taxa de câmbio. A desaceleração da inflação continua a ser induzida pela redução da inflação de bens alimentares, em particular na província de Luanda. No domínio monetário, a base monetária em moeda nacional contraiu cerca de 2% no mês de julho, após ter contraído 3,7% em maio, contribuindo para a contração acumulada de cerca de 11% comparativamente ao período homólogo. A base monetária contraiu em 2,17%, isto, portanto, em comparação com o período homólogo do ano passado. Por sua vez, o agregado monetário M2 em moeda nacional expandiu 1,8% no mês de julho de 2025, elevando a variação acumulada e homóloga para 6,5% e 10,8%, respectivamente. O estoque de crédito à economia em moeda nacional atingiu 6,5 bilhões de kwanzas, representando um aumento de 3,2% face ao mês de maio e uma variação acumulada de 7,4%, ou seja, 445 mil milhões de kwanzas em termos absolutos. Em termos homólogos, o crédito à economia concedido em moeda nacional cresceu cerca de 31%. No setor externo, o saldo superavitário da conta de bens aumentou em 36%, tendo passado de 915 milhões de dólares dos Estados Unidos em maio para 1,3 mil milhões de dólares em junho de 2025. Em termos acumulados, até o mês de junho, o saldo da conta de bens atingiu 7,3 mil milhões de dólares, situando-se abaixo dos cerca de 12 mil milhões de dólares registrados no período homólogo de 2024, representando assim uma redução de 4,6 mil milhões de dólares dos Estados Unidos da América. A redução do superávit da conta de bens em termos acumulados deveu-se ao efeito combinado da redução do valor das exportações em 3,8 mil milhões de dólares e ao aumento do valor das importações em 810 milhões de dólares dos Estados Unidos. Todavia, a oferta de moeda estrangeira no mercado cambial continuou sustentada, tendo sido transacionados 5,6 mil milhões de dólares no primeiro semestre de 2025, que comparado com os 5,1 mil milhões de dólares dos Estados Unidos do ano passado, representou um aumento de cerca de 480 milhões de dólares dos Estados Unidos. O estoque das reservas internacionais fixou-se em 15,7 mil milhões, o que corresponde a um grau de cobertura de 7,9 meses de importação de bens e serviços. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária realizar-se-á em Luanda nos dias 18 e 19 de setembro de 2025. Acabamos de fazer a leitura do comunicado saído da nossa reunião do Comitê de Política Monetária e, em companhia da minha colega, a senhora administradora executiva, Marília Poças,
colocamos-nos à disposição dos senhores jornalistas para respondermos às questões que queiram nos colocar. Bom dia, Excelença Governador do BNA, bom dia, demais colegas. Rádio Nacional de Angola, Alberto II. Começava pelo Excelença Governador, falou da estabilidade da moeda estrangeira, a sua sustentabilidade. Nota-se, portanto, no caso do dólar, há essa sim estabilidade, mas vamos vendo a questão do euro, parece que não acompanha essa dinâmica da sua sustentabilidade. Não sei como é que o BNA olha para essa questão. Entre outras questões, face ao binómio, portanto, ciclo invertido entre a queda da inflação e a subida de preços na economia angolana, qual é a abordagem que o BNA faz dessa questão? Desculpa, não percebi a questão. Qual é a abordagem que o BNA vai fazer? Vai fazer face ao binómio do ciclo invertido entre a queda da inflação e a subida dos preços. Portanto, o Sr. Governador acabou que falou, por exemplo, da subida do caso da energia e água. Há também a subida, daqui a pouco sabemos que subiu também o preço do combustível. Com certeza na próxima reunião vai-se abordar essa questão sobre a inflação também. E voltar a, como disse, por exemplo, o caso de gasóleo, portanto subiu, não sei se como é que o BNA fará alterar as perspectivas do BNA nesse caso em termos de relação de inflação, portanto, para projetar para o próximo deste ano, portanto projetado para este ano, né? Eu queria colocar uma questão também pontual, não sei se me permitam, sobre denúncias da TVI sobre o BNI. Portanto, sabemos que as denúncias da TVI portuguesa fala de algumas irregularidades. Não sei se como é que o BNA olha para essa questão, há alguma resposta? O BNI já respondeu, cumpriu com todos os trâmites. Não sei como é que o BNA avalia essa questão. Sr. Governador, não sei como é que está a situação do Banco Económico nessa altura. Não conseguiu de cumprir com os requisitos, portanto, do Banco Central, nem ajuste de capitais que se pode esperar deste banco. O processo de fim da operação do VTB também já está concluído. A minha questão é se não há qualquer risco de clientes lesados neste fim das operações do banco do banco no mercado angolano. Agora uma outra questão, perdão pelo monopólio, acho que os colegas estão a responder. Qual é a situação, Sr. Governador, sobre o processo de Angola que submeteu para alguns anos que o Kwanza possa ser uma moeda de pagamento da SADC? Como é que está esse processo? Acho que... Agora, uma outra questão. Sabemos que o BNA está preocupado também com a bancarização dos clientes a nível do país. Nota-se esse esforço. Mas, volta e meia, vamos sentindo o encerramento de algumas agências. Como é que o BNA vai responder a nível nacional? A nível da província do Zaire, há essa questão, por exemplo, no município de Tomboco, havia um banco que fechou, mas o processo, notamos esse esforço do BNA na bancarização, mas não será a contramão, não sei como é que o BNA olha para esta questão e quais são os esforços que vai implementar para continuar com esse processo de bancarização, já que muitos bancos algumas agências vão fechando em algumas localidades onde já existiam. Acho que se houver alguma outra questão, os colegas estão. Eduardo João, TPA.
algumas questões me sinto ultrapassado, mas tenho algumas questões também que inquieta a comunidade. O BNA tem se preocupado de um tempo a essa parte com a bancarização dos cidadãos angolanos, mas nós sentimos uma pressão por parte da população, principalmente nos finais do mês. Existem bancos que refutam colocar os dinheiros nos ATMs e os cidadãos madrugam para conseguir levantar os seus ordenados que estão no banco. Quais são as medidas que o BNA vai tomando ou toma com esses bancos que não colocam os dinheiros nos ATMs? A outra questão tem a ver com a taxa de inflação. Qual é o impacto a sua variação traz às comunidades, à população? Nós vimos, de um tempo a essa parte, a situação econômica do país vai deteriorar com a variação da moeda nacional. Como é que o BNA olha para este fenômeno? Que implicações o câmbio flutuante traz à economia nacional, da moeda estrangeira? Nós vimos, o BNA trabalha com câmbio flutuante, só os bancários entendem como é que funciona isto, mas nós sentimos quando há esta variação. Hoje compramos produtos, bens e serviços num preço normal e amanhã, ou depois de 2 dias, encontramos o preço variou, subiu ou poderá descer. Com a realização desses encontros, dessas reuniões, que relatório os bancos comerciais têm remetido junto ao BNA, que justifica a morosidade no tratamento, principalmente na resolução ou na atribuição de crédito de alguns cidadãos domiciliados a estes bancos? A última questão tem a ver com a dívida pública, digo assim, com crédito mal parado. O que é que o BNA está a fazer para recuperar este crédito mal parado, uma vez que lesa a economia nacional? Muito obrigado. Bom, foram-nos colocadas muitas questões. Eu iria sugerir para que comecemos por responder as questões relacionadas com a bancarização, os levantamentos em ATM, concessão de crédito versus morosidade e crédito mal parado, dando a palavra à minha colega, a senhora administradora Marília Poças, e de seguida eu irei então responder às demais questões que nos foram colocadas. Administradora Marília. Ok, obrigada. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada pelas questões e preocupações colocadas pelos senhores jornalistas, que acreditamos sejam também preocupações da nossa população em geral. Bom, relativamente ao tema da bancarização versus encerramento de algumas agências bancárias, nós gostaríamos de frisar que, pronto, o tema da bancarização é uma preocupação grande do Banco Nacional de Angola e agora também do próprio Executivo, que está a elaborar uma estratégia nacional de inclusão financeira e que será publicada nos próximos tempos. Relativamente ao encerramento das agências, nós gostaríamos de dizer que a bancarização não ocorre apenas e a prestação de serviços financeiros através dos bancos comerciais. Os bancos comerciais, independentemente de fecharem as agências, também de acordo com os nossos normativos, os bancos sistémicos devem manter representações em todos os municípios e podem fazê-lo não apenas através de agências próprias, mas também de agentes bancários. Também é possível que os cidadãos tenham acesso aos serviços financeiros por via de outros postos de acesso, como, por exemplo, ATMs, e que é uma preocupação do Banco Nacional de Angola. O ano passado iniciamos um programa de expansão da rede de ATMs
a todos os municípios, sendo que estabelecemos que cada município devia ter no mínimo 2 ATMs. É um programa que o próprio BNA está a liderar, está a subsidiar a instalação dessas redes de ATMs a nível de quase todos os municípios. Também, a nível da bancarização, é possível ter acesso a serviços financeiros por prestadora de serviço de pagamento. Nós agora temos um novo instrumento de pagamento, que é o sistema de transferências instantâneas, mais denominado por QUIC, em que a prestação de serviços financeiros, fundamentalmente de pagamentos, é prestada por prestadores de serviço de pagamentos. Então, o que eu dizia é que, a nível da própria estratégia de inclusão financeira, estamos a ajuizar uma estratégia que prevê a inclusão dos serviços financeiros a toda a população, fundamentalmente aquela que não tem acesso atualmente, mas não apenas através de instalação de agências físicas dos bancos. Temos já agora, o nosso sistema financeiro está bastante modernizado, temos aqui outros tipos de instituições que podem prestar serviço de inclusão financeira à nossa população. Se calhar também relativamente à questão do crédito, algum crédito mal parado, nós diríamos que é uma preocupação de facto de mantermos os níveis de crédito mal parado adequado. Os recursos na economia são escassos e é preciso que garantimos que estes recursos sejam disponibilizados à economia e que haja o compromisso dos cidadãos de fazer o reembolso do crédito. Neste momento estamos com uma taxa de crédito mal parado de cerca de 19%. É uma preocupação, mas os normativos do BNA estabelecem critérios, por um lado, de risco, em que os bancos devem criar imparidades, e temos modelos muito robustos relativamente à criação de imparidades para o crédito, mas também é uma preocupação que os próprios bancos, ao concederem créditos, devem ter atenção de fazer uma análise criteriosa de risco de crédito dos próprios mutuários. Diria que a primeira responsabilidade, a responsabilidade de primeira ordem, é dos próprios bancos, na concessão de crédito, de considerem créditos a projetos e também a população, as pessoas singulares que têm efetivamente capacidade de reembolsar, e de segunda ordem do Banco Nacional, que controla através dos seus normativos, em que os bancos são obrigados a constituir imparidades, capital, para fazerem face àqueles créditos mal parados. Acho que, relativamente ao crédito, acho que, em termos gerais, era tudo, Sr. Governador. Ok, muito obrigado, administradora. Bom, tema da taxa de câmbio taxa de câmbio do Kwanza versus euro. Por que é que não segue ou não se mantém estável, tal como a taxa de câmbio do Kwanza em relação ao dólar? É importante aqui fazer referência que a moeda de transação internacional em Angola é o dólar. Por isso é que, a nível do mercado cambial, nós transacionamos o dólar dos Estados Unidos da América e, obviamente, a taxa de câmbio do Kwanza em relação ao dólar vai sendo determinada pela dinâmica de mercado. No que diz respeito à taxa de câmbio do Kwanza com relação ao euro, essa taxa obtém-se de maneira cruzada, olhando para o câmbio entre o dólar e o euro no mercado internacional, e com base nisso, então, apura-se aqui a taxa de câmbio entre a moeda nacional e o euro, tendo em conta que a taxa de câmbio entre o euro e o dólar está sujeita a flutuações mais acentuadas a nível no mercado nacional, com depreciação do dólar. É essa a razão pela qual nós temos aqui uma maior depreciação na relação entre a taxa de câmbio
do Kwanza e do euro. Relativamente ao binômio da inflação e preços, é importante aqui fazer referência de que a inflação é o aumento generalizado de preços na economia. E para o apuramento da inflação, recorre-se ao índice de preços no consumidor. E isso é uma responsabilidade do Instituto Nacional de Estatística. Os bancos centrais, de uma maneira geral, têm responsabilidades pela estabilidade de preços na economia, é o nosso caso, de acordo com o que está estabelecido, quer na Constituição, quer na lei do Banco Nacional de Angola, mas compete a uma outra instituição fazer o levantamento de preços na economia, e no nosso caso, este levantamento tem sido feito pelo Instituto Nacional de Estatística, que mensalmente publica as notas de imprensa sobre o IPC. Então, quando nós dizemos que a taxa de inflação está a baixar, é olhando para os diversos indicadores de inflação. Primeiro, referindo-nos à taxa de inflação mensal, no ano passado nós tínhamos a taxa, aquilo que nós chamamos de inércia inflacionária, uma vez que a taxa de inflação mensal apresentava uma certa rigidez em torno de 2% ao mês. Felizmente, nós, ao longo deste ano, é um processo que já iniciou no ano passado e que continua este ano, nós vimos as taxas de inflação mensais a desacelerarem, né? No mês de maio, a taxa foi de 1,17%, houve uma ligeira inflexão em junho para 1,21%, como consequência dos ajustes de preços administrados que ocorreram na economia. Ainda assim, quando nós olhamos para a taxa de inflação homóloga, nós constatamos uma contínua redução da taxa de inflação homóloga desde o ano passado, e essa taxa de inflação homóloga, ela situou-se em 19,7%, com base nos dados de junho publicados pelo Instituto Nacional de Estatística. Então, o que se constata é uma contínua desaceleração do ritmo de crescimento mensal de preços, o que acaba por se refletir naquilo que nós chamamos por queda da inflação, quando olhamos para a inflação acumulada nos últimos 12 meses. Mas isso não quer dizer que os preços na economia continuem a subir. Nós reconhecemos que sim, mas eles estão a subir a um ritmo menos acelerado. E a perspectiva é que este ritmo de crescimento dos preços continue a desacelerar para que no médio e longo prazo nós possamos então atingir aquele que é o nosso maior desiderato e que é a estabilidade de preços na economia. A estabilidade de preços na economia não quer dizer que os preços dos diversos produtos de bens e serviços não variem, quer dizer apenas que o nível de variação é baixo, e o nível de variação baixo aqui que se perspectiva é que ele se situe em um dígito. Quando nós estivermos em Angola, e estamos a trabalhar para que isso ocorra no médio e longo prazo, quando nós tivermos variações de preços anuais
de um dígito, ali nós podemos então dizer que alcançamos o nosso objetivo de estabilidade de preços, que significa preços baixos e estáveis. O impacto da inflação sobre a população. A inflação afeta todos os agentes econômicos, afeta as empresas, o Estado, e infelizmente afeta, eu diria, sobretudo, o cidadão, porque a inflação corrói o poder de compra da população, razão pela qual todos os esforços devem ser evidenciados para que efetivamente nós possamos ter uma inflação baixa e estável. Uma inflação baixa e estável, associada a uma valorização dos salários, há de permitir então que as populações sejam menos afetadas, o seu poder de compra deixe de permanentemente ser corroído pela inflação. Agora, é importante também referir que o regime de taxa de câmbio flutuante não significa necessariamente inflação. Nós tivemos inflação acentuada, principalmente a partir de maio, junho de 2023, e durante cerca de um ano, isto porque a disponibilidade de moeda estrangeira no mercado reduziu consideravelmente, na ordem de 40%. E, obviamente, face a uma menor disponibilidade de moeda estrangeira, o mercado cambial teve que se ajustar. Mas o que nós constatamos há já bastante tempo é uma estabilidade da taxa de câmbio, né? Não obstante nós termos adotado o regime de taxa de câmbio flutuante. E por que é que se observa esta estabilidade? Porque quando nós comparamos os dados das vendas de divisas que acontecem na plataforma da Bloomberg e também fora da plataforma, porque os bancos comerciais têm clientes que não reúnem condições ou que, olhando para os montantes que pretendem transacionar, não devem ocorrer na plataforma. Então, quando nós olhamos para essas transações, aquelas que nós chamamos de transações regulares, que acontecem todos os dias, nós constatamos que o volume total transacionado no primeiro semestre de 2025 representou um crescimento de cerca de 480 milhões de dólares comparativamente ao volume transacionado em igual período do ano passado. Razão pela qual entendemos que este é um elemento fundamental que está na origem da estabilidade da taxa de câmbio que se vem observando na nossa economia. Relativamente às nossas projeções, mais uma vez nós preferimos não alterar as nossas projeções para o ano de 2025, cujo objetivo é alcançar uma taxa de inflação de 17,5%. É verdade que desde o início do ano houve ajustes de preços administrados,
mas entendemos que, com base na informação disponível até ao mês de junho e a primeira quinzena de julho, os ajustes que ocorreram não justificam a alteração das nossas projeções. O Banco Nacional de Angola entende que, olhando para os indicadores monetários, e em particular o comportamento da base monetária e também do M2, que são os meios de pagamentos em moeda nacional, o comportamento dessas variáveis sinaliza que as condições monetárias estão adequadas, quer, por um lado, para o crescimento da atividade econômica, a economia, o crédito à economia em moeda nacional está a crescer a um ritmo anual à volta dos 31%, quer para a estabilidade dos preços na nossa economia, razão pela qual nós, desde dezembro do ano passado, registramos uma redução bastante substancial da inflação. E, por outro lado, há um elemento também importante que tem estado a contribuir para a desaceleração do ritmo de crescimento dos preços na economia, e que é a taxa de câmbio. E nós, com base na informação recolhida até o dia 15 de julho, entendemos que essas condições a que fiz referência hão de prevalecer até a realização da nossa próxima reunião do Comitê de Política Monetária no mês de setembro, razão pela qual não fizemos qualquer alteração às nossas projeções. Tema das denúncias contra o BNI, não nos chegou nenhuma informação de fonte judicial sobre eventuais processos a correrem os seus trâmites nas instituições judiciais, quer de Portugal, quer de Angola, razão pela qual não temos comentários adicionais a fazer relativamente a esta matéria. O tema do Banco Econômico, o banco continua a implementar o seu plano de recapitalização e reestruturação, né? E o Banco Nacional de Angola tem estado a acompanhar. O plano foi preparado pela administração do banco, teve o aval dos acionistas do banco, foi apresentado ao Banco Nacional de Angola e nós temos estado a acompanhar este plano. Relativamente ao VTB, na última reunião, na última conferência de imprensa, já fizemos referência também a este tema. Os acionistas do banco tomaram uma decisão, que é a liquidação do banco, mas é óbvio que, a partir do momento em que se toma a decisão de liquidação de uma instituição, há todo um processo que é conduzido pela comissão liquidatária e que nós temos estado a acompanhar também enquanto órgão de supervisão e regulação, em particular do sistema bancário angolano. O tema dos pagamentos da SADC, o Banco Nacional de Angola formalizou o pedido de adesão ao chamado RTGS, que é o sistema de liquidação a grosso da SADC. O pedido formal foi aceito e as equipas técnicas estão a trabalhar no sentido de permitir que no futuro, efetivamente, o Kwanza
seja aceite como moeda de compensação a nível da SADC, o que seria também um passo bastante substancial em termos dos pagamentos transfronteiriços aqui a nível da nossa região austral. Eram essas informações que nós tínhamos para partilhar com os senhores jornalistas, com base nas questões que nos colocaram, mas estamos aqui também disponíveis, abertos para respondermos a questões adicionais que nos queiram fazer. Obrigado. Boa tarde, Excelência, Senhor Governador do Banco Nacional. Boa tarde, Excelentíssima Senhora Administradora. Sou Isaac Lourenço, do Jornal de Angola e Jornal de Economia e Finanças. Bom, quero desde já também me desculpar para começar. Provavelmente acabe ultrapassado porque não cheguei a tempo no momento da leitura das decisões, do comunicado das decisões do BNA, mas ainda assim penso ser oportuno colocar as questões que trago e se elas forem ultrapassadas, considero-as de facto, Sr. Governador. E gostaria de começar pelo final do meu esboço, onde começo, primeiro, parabenizar o Banco Nacional de Angola, Sr. Governador e toda a sua equipa, pelo modelo, nós em jornalismo chamamos o modelo andar o país, que o Comitê de Política Monetária tem mantido, de sair do conforto, chamamos do conforto e da agitação de Luanda, para no final acabar em loco constatar a realidade do país tal como ele é na sua essência. E é um pouco nessa base, Sr. Governador, que eu gostaria de colocar, que quando a gente sai de Luanda, o que notamos é, eu digo assim, o que notamos é muita dificuldade, quer no funcionamento da banca, que é o setor que o BNA superintende, assim também como na disponibilidade de moeda. Os meus colegas já o disseram, posso ser até repetitivo, mas é notável que há muita dificuldade de moeda quando estamos fora da nossa grande capital. Duas perguntas aqui que eu quero colocar ao Sr. Governador é, do tempo que o Sr. Governador manteve contacto com as autoridades do SOIO, do Zaire, com a nossa delegação regional aqui ao nível da região, como é que estamos, Sr. Governador, em termos de impacto dos avisos 9 e 10, concretamente para o Zaire, para o SOIO, e que resposta podemos dar a essa aparente escassez de dinheiro circulante que a gente encontra fora da grande capital? Os dados das reservas internacionais dizem que de julho de 2023 a julho de 2025 terá-se registrado um aumento em cerca ou mais de 2 mil milhões de dólares. Penso que em 2023 estávamos à volta de 13 mil milhões e hoje as reservas estão à volta de 15 mil milhões. Senhor Governador, esses números a nós sempre agradam, mas no final a pergunta será sempre qual é o impacto desse crescimento das reservas no financiamento, na economia das empresas e um pouco também na atração de investimento para o país. Voltar à questão da subida de preços, numa recente entrevista que tivemos com um economista, a comentar a questão dos salários, e defendia de que a economia parece estar a apagar fogo com gasolina. Senhor Governador, que preocupações tem o BNA, que recomendações faz ao governo, aos outros agentes econômicos, ante a opção
de uma subida generalizada dos preços, dos salários, ao mesmo ritmo, como é que isso vai de facto impactar de forma real na inflação, sabendo das consequências que ela acaba por gerar no preço final no consumidor? Com isso aqui eu penso que também o senhor governador já fez referência à questão da subida da inflação no mês de junho. Estamos mesmo diante apenas de um episódio do momento ou, pelo ambiente econômico que verificamos, a economia está a criar aqui um novo cenário para que a inflação comece a ganhar o ritmo de subida que nos acostumou durante algum tempo? Uma questão final, senhor governador: clientes bancários nos últimos tempos têm estado a reclamar sobre ajustes nas taxas de juro junto dos bancos comerciais, sobretudo na questão da contratação do crédito. E o que muitos justificam é que esses ajustes estão a acontecer e os bancos não estão a dar aos clientes alguma eventual possibilidade de renegociação dos respectivos créditos. Como é que poderíamos defender o consumidor do produto bancário nessas circunstâncias, senhor governador? Muito obrigado. Bom, efetivamente, algumas das questões que colocou já foram respondidas. E no nosso comunicado também temos dados estatísticos que os senhores jornalista poderá ter a oportunidade de consultar. Ainda assim, gostaria de referir que não se deve confundir a concessão de crédito no âmbito dos avisos 9 e 10 com escassez de liquidez ou de dinheiro na economia. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Os avisos 9 e 10 destinam-se à concessão de crédito mediante taxas bonificadas, que são taxas mais baixas do que as taxas de mercado, e, obviamente, isso merece uma apreciação por parte dos bancos comerciais em função dos projetos que lhes são apresentados. E geralmente faz-se uma comparação com Luanda. E quando nós olhamos para as estatísticas, a maior parte das empresas no nosso país, e se calhar também isso acompanha a concentração populacional, estão sediadas em Luanda. Mas ainda assim, há créditos que têm sido concedidos no âmbito do aviso 10 nas diversas províncias do nosso país. Nós temos estado a visitar, sempre que nós realizamos as nossas reuniões do Comitê de Política Monetária fora de Luanda, nós incluímos na nossa agenda visitas a empreendimentos econômicos e principalmente aos financiados ao abrigo dos avisos do Banco Nacional de Angola. É o que nós fizemos. Hoje mesmo tivemos a oportunidade de visitar uma fábrica de produção de água mineral e que foi financiada com recurso ao aviso 10. Por outro lado, temos o tema recorrente das enchentes nos ATMs. Né? E se calhar é por aí que se pode fazer referência a dificuldades de moeda. Mas é importante ter presente que isso ocorre essencialmente no final do mês. Né? O que nós constatamos é que ao longo do mês, né, se calhar logo a seguir, uma semana após o pagamento de salários, essencialmente da função pública, nós temos os ATMs praticamente vazios. Então, o tema aqui não tem apenas a ver com os carregamentos de disponibilização
de moeda nos ATMs. O problema aqui deve ser encarado olhando para várias perspectivas. Primeiro, a concentração de pagamentos, que acaba por fazer com que os cidadãos, na ânsia de adquirirem ou terem em sua posse a moeda nacional, acorrem aos ATMs. Mas, por outro lado, temos que olhar também por aquilo que é o comportamento do próprio cidadão. Por que o cidadão vai a um ATM para fazer transferências, para fazer pagamentos, incluindo pagamentos ao Estado, para levantar dinheiro e ir fazer compras numa cantina ou num supermercado? Se essas operações podem ser feitas com recurso aos instrumentos digitais de pagamento. Por quê? Todas as operações que são feitas, são realizadas no ATM, com exceção do levantamento de numerário, podem ser feitas no conforto das nossas casas, no conforto dos nossos escritórios, até na rua. Estamos nos transportes coletivos de passageiros, podemos realizar um conjunto de operações apenas com recurso ao nosso telefone, né? E temos um novo instrumento, que é o Quick, o Kwanza instantâneo, que permite fazer pagamentos, transferências, e o beneficiário tem a oportunidade de confirmar os pagamentos e as transferências na hora. E é por isso que nós realizamos, no âmbito do ciclo de conferências do Banco Nacional de Angola, uma conferência sobre os instrumentos alternativos de pagamento. No fundo, é o conjunto de instrumentos existentes, para além do numerário, e que dão a faculdade ao cidadão para, de maneira confortável, poder realizar uma série de transações. E nós nós fizemos a conferência em Luanda, e na segunda-feira vamos também fazer uma conferência sobre os instrumentos alternativos de pagamento na cidade do Ambo, né? Então, nós gostaríamos também que os senhores jornalistas nos ajudassem na sensibilização dos nossos concidadãos, no sentido de, no âmbito da literacia digital, né, fazerem uso dos diversos instrumentos que já existem no nosso país. O crescimento das reservas internacionais. O crescimento das reservas internacionais é fundamental, não apenas para a atração de investimento estrangeiro, porque as reservas acabam também por sinalizar aos potenciais investidores estrangeiros, e não só, a capacidade do nosso país em honrar os seus compromissos externos. Mas as reservas permitem também, em caso de calamidades naturais, por exemplo, rapidamente o Estado ter meios para fazer face a essas calamidades. Nós estamos perante aquilo que se chama o aquecimento global, né? Há países que, caso por exemplo de Moçambique, tem sido assolado por várias calamidades, né? E isso faz com que os Estados tenham que estar preparados, né?
E é uma das razões pelas quais há toda a necessidade de se acautelar o nível das reservas internacionais. Mas é importante fazer aqui referência de que no âmbito da liberalização do mercado cambial, as divisas usadas para a realização de transações com o exterior do país, essas divisas não saem das nossas reservas internacionais. Essas são divisas que são transacionadas diariamente ao nível do mercado, na interação entre as companhias petrolíferas, as companhias do setor diamantífero, do setor mineiro de uma maneira geral, e também operações diversas que os bancos realizam com os seus clientes. São essas divisas que os bancos compram diretamente dos seus clientes e que depois vendem a quem realiza transações com o exterior. Por isso, as nossas divisas, as nossas reservas internacionais, elas servem apenas para, em caso de situações pontuais, e quando o Banco Central entender que há necessidade para tal, olhando, por exemplo, para o comportamento dos agregados monetários na economia, olhando para aqueles períodos de maior pressão sobre o mercado cambial, e ali o Banco Central pode fazer intervenções pontuais. Mas, em primeira instância, são as divisas que são transacionadas a nível do mercado que devem servir, então, para a realização de transações com o exterior. Financiamento das empresas. O financiamento das empresas faz-se essencialmente com moeda nacional, né? É o crédito em moeda nacional que os bancos concedem às empresas, né? E aquelas empresas que têm necessidades de importação recorrem naturalmente às divisas a que eu fiz referência. E o financiamento às empresas tem estado a ocorrer. Nós fizemos aqui referência que o crédito à economia em moeda nacional tem estado a crescer a um ritmo de 31% ao ano, né? O que é, portanto, bastante significativo se nós olharmos que, alguns anos atrás, os bancos comerciais realizavam preferencialmente operações de financiamento ao Estado, operações cambiais, e concediam muito pouco crédito à economia. Nós entendemos que essa é uma perspectiva que tem estado a inverter-se, até porque quando nós olhamos também para o nível de exposição do Estado aos bancos comerciais, o que se constata é que há aí uma redução desse nível de exposição, o que libera recursos para o financiamento da nossa economia. O tema dos salários versus inflação. Nós não nos opomos a decisões que são tomadas pelo governo, principalmente quando elas visam a valorização da remuneração, do salário de quem trabalha, dos funcionários públicos. Cabe depois ao Banco Nacional de Angola, com recursos aos seus instrumentos, fazer com que os ajustes salariais, ou pelo menos o impacto dos ajustes salariais, seja atenuado. E é o que tem estado a acontecer, né? Apesar de ter havido ajustes salariais, apesar de ter havido
ajustes de preços administrados, os dados da inflação até junho deste ano mostram uma contínua desaceleração da subida de preços na nossa economia. O tema da renegociação de créditos. Esse é um tema entre os bancos e os seus clientes, porque estamos aqui a falar de relações contratuais. E então os clientes têm que ter também aqui a capacidade de renegociar ou de negociar com os bancos comerciais em função das garantias, obviamente, que eles apresentam aos seus bancos. Mais uma vez, nós agradecemos aos senhores jornalistas por terem vindo partilhar este momento conosco e também pelas diversas questões que nos colocaram. Obrigado e continuação de um bom dia. Trazia no assobio de vulto melodia de canções de adulto e trazia por uma das mãos o mais novo dos irmãos que já entrou na dança da vida sempre em andar.